E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Este vídeo não é o corte de uma live. Olha só, peguei você de surpresa, não é mesmo? Pois é, parece bastante porque é o mesmo padrão visual que eu tenho usado nesses cortes, mas não, dessa vez eu tô gravando aqui em off para você que prefere os vídeos que não são gravados ao vivo. Então, olha só, chegou o seu momento. Talvez você perceba que não vai mudar praticamente nada, mas enfim, tem a galera que prefere se sentir especial. Não, ele não fez esse vídeo para várias pessoas na stream antes, não, ele tá fazendo esse vídeo para mim aqui, especialmente pro YouTube, então sim, chegou o seu momento. Bom, Superman bissexual, né? Isso aí deu muita polêmica nos últimos dias, muitas pessoas falaram sobre isso. Teve até o caso lá do jogador de vôlei que chegou a ser demitido porque se incomodou com essa situação. E, velho, assim, sinceramente, a polêmica foi bem mais longe do que eu esperava. Até por isso eu não trouxe ela antes aqui pro canal, eu achei que seria um negócio mais efêmero, porque das últimas vezes meio que foi, né? A polêmica ela surge, um monte de gente fala sobre ela, depois cai no esquecimento. Superman não foi o primeiro personagem a ganhar uma versão representativa aí, né? Uma versão que abraça as minorias, com certeza também não será o último. Sinceramente, eu já tô até meio cansado de ficar batendo nessa tecla, porque, mano, toda hora aparece algo desse tipo aí que vira polêmica pra gente comentar. Só que esse caso do Superman bissexual, ele teve algumas peculiaridades, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Não é pra falar sobre, sei lá, se é certo, se é errado, se eu gostei, se eu não gostei. Esse não vai ser o foco. Eu quero conversar aqui com vocês sobre o motivo pelo qual esse Superman bissexual foi tão polêmico. Eu sei, parece óbvio, mas vamos esmiuçar um pouco mais esse debate. Eu vi todo tipo de argumentos sobre essa polêmica e, sinceramente, eu sinto agora que nenhum dos dois lados pegou muito bem o X da questão. Uma das coisas que eu mais vi o pessoal comentar foi, pô, mas ele nem é o Superman de verdade, né? É o filho do Superman. Por que vocês estão tão incomodados? Vocês não falavam, pô, ao invés de ficar mudando os personagens clássicos, criem personagens novos. Tá aí, ó, criaram um personagem novo e vocês estão reclamando também. Qual que é o problema? Então, na verdade, vocês não querem ver representatividade em lugar nenhum. Porque se não pode mudar o personagem, também não pode criar um novo personagem, então não pode ter em lugar nenhum, né? Será mesmo? Faz algum sentido esse argumento? Na minha opinião, não faz o menor sentido e eu vou explicar por quê. Responde pra mim. Você sabia que o Tim Drake, o terceiro Robin do Batman, é bissexual também? Eu acredito que tem boa chance de você responder não. Mas talvez você goste de quadrinhos, talvez você acompanhe essas mídias e, nesse caso, provavelmente você sabia, né? Que fizeram essa mudança com o personagem. Ele não foi criado bissexual, ele era hétero, assim como os outros Robins, mas com o tempo, né, algum roteirista foi lá e decidiu, não, o Tim Drake então vai ser bi. Ele vai se assumir bissexual e vai começar ali um relacionamento com um cara. Inclusive, faz pouco tempo que rolou essa mudança, tá? Foi esse ano mesmo. E teve polêmica na época que decidiram mudar a sexualidade do Tim Drake? Cara, teve. Sempre tem alguma polêmica. Mas aí é que tá a questão. É capaz de muitos de vocês nem saberem disso. Vocês nem viram as pessoas falando. Ué, tem um Robin aí que agora é bissexual, mudaram a sexualidade do personagem mesmo? Como eu falei antes, eu acho que se você não é fã de quadrinhos, tem boa chance de você nem saber que isso aconteceu. E se você é fã, provavelmente você sabe que aconteceu, mas você também sabe que a polêmica não alcançou nem de perto a mesma proporção dessa nova polêmica aí envolvendo o filho do Superman. Mas por que o Tim Drake foi menos polêmico, sendo que, no caso dele, nem foi a criação de um novo personagem? Foi realmente a mudança da orientação sexual de um personagem clássico, que já existe aí há muitos anos. Eu sei que você é esperto, você provavelmente já entendeu a questão aqui, mas eu quero trazer mais alguns exemplos. O Homem de Gelo, tá ligado? O personagem dos X-Men, Homem de Gelo, basicamente um mutante que controla o gelo e vira gelo, você já deve ter visto ele em algum lugar, sei lá, desenho, filme ou nos quadrinhos mesmo. Pois então, esse aí também foi alterado há alguns anos e no caso dele, transformaram o personagem em gay mesmo, não foi nem bissexual. Sim, um personagem que passou anos sendo heterossexual, inclusive, acredito que era bastante mulherengo, teve até relacionamento aí com vários personagens. De repente ele virou gay. Não gosta mais de mulher, só de homem. Teve polêmica quando mudaram a sexualidade do Homem de Gelo? Teve, mas, sei lá, você ouviu tantas pessoas assim falando sobre isso? Você viu tantas pessoas incomodadas com o fato de que o Homem de Gelo, um dos X-Men, agora é gay? Você se lembrava que ele era gay, se você não acompanha quadrinhos muito de perto, se por um acaso você chegou a ver essa polêmica na época? Acredito que não. Bom, vamos falar então de um personagem realmente novo, assim, que não foi mudado e que não tem nada a ver com outros personagens.
Estrela Polar. Você conhece esse personagem, Estrela Polar? Ele também é um personagem da Marvel, também é um mutante, também já apareceu em várias formações de equipes dos X-Men. Ele foi o primeiro personagem, sei lá, herói gay criado pela Marvel, foi criado aí nos anos 70, mas ele saiu realmente do armário ali pelos anos 90, porque nos anos 70 o tabu em cima desse assunto ele era muito maior, mas ali, enfim, o personagem ele era trabalhado de uma forma que deixava entender, beleza? Mas foi nos anos 90 que de fato ele assumiu que era gay. E talvez você nem saiba quem é o Estrela Polar, mesmo que seja um personagem já bastante antigo, um personagem clássico até, podemos dizer, um personagem que integrava uma das mais famosas equipes de heróis dos quadrinhos, os X-Men. Quantas vezes você já viu as pessoas se revoltando com a sexualidade do Estrela Polar? Você não viu. Mas, em 2013... para vocês verem que essas coisas não são de agora, né? Em 2013, teve uma outra polêmica bem grande, e essa eu lembro que as pessoas comentaram muito, que foi o Wolverine gay. Só que não era o Wolverine do universo 616, né? O principal universo da Marvel. Era o Wolverine de uma realidade alternativa. Como se fosse, sei lá, uma daquelas linhas do tempo que você viu em Loki, tá ligado? Uma linha do tempo alternativa onde existe esse Wolverine e por um acaso ele é gay naquela realidade. Esse foi bastante polêmico e na época começaram a divulgar o Wolverine da Marvel, agora ele é gay, sendo que não era o principal personagem. Só que a maior parte das pessoas conhece os personagens porque são muito populares, né? Eles estão aí no imaginário da cultura pop, só que eles não leem os quadrinhos, não acompanham de perto. Então fica difícil entender, ainda mais em 2013, né? Esse conceito de que era uma linha alternativa, paralela, onde aquele Wolverine ele existia e inclusive tinha um caso de romance com o Hércules. Então esse caso foi muito polêmico. Por quê? Porque o Wolverine, além de tudo, ele é um dos mais famosos, mais populares personagens da Marvel, né? Era Homem-Aranha, Hulk e Wolverine. Depois que o universo cinematográfico da Marvel começou a fazer bastante sucesso, isso acabou mudando, né? Porque aí os Vingadores começaram a ficar muito populares, mas até então esses personagens eram praticamente a trindade da Marvel. E o Wolverine era um personagem que representava muito da masculinidade, da virilidade, porque ele era aquele personagem, sei lá, muito peludo, musculoso, agressivo, pegava um monte de mulheres, então ele também era bastante mulherengo. Então mudar o Wolverine, esse personagem que meio que representava essas coisas, além de ser um dos personagens mais populares da editora, e fazer com que ele fosse, nessa versão alternativa, gay, simbolizava muitas coisas, por assim dizer. Enfim, eu trouxe todos esses exemplos para vocês perceberem que existe um certo padrão aí. O Superman bissexual chamou muita atenção não simplesmente porque as pessoas não suportam ver personagens bissexuais sendo representados, porque não suportam que sejam criados novos personagens. Não, é porque o Superman é um símbolo, um dos maiores símbolos da cultura pop. Por isso que o filho do Superman, supostamente um personagem novo, chamou muito mais atenção do que o Robin, que é um personagem muito famoso também, faz parte do universo do Batman, que arrisco dizer é maior do que o universo do Superman mesmo, hoje em dia. No caso do Robin, mudaram a sexualidade de um personagem que já existia há muito tempo e ainda assim a polêmica foi muito menor, porque a grande questão não é a tal da homofobia, não é só a representatividade, é sim toda uma questão simbólica e política. O ser humano tem um apego muito grande com símbolos. Eu vou trazer aqui um exemplo que me marcou bastante e eu acho que, cara, exemplifica realmente muito bem como a gente se importa com questões simbólicas, por mais bestas que elas sejam. Vocês lembram daquele youtuber Aruan Félix, que ficou muito famoso porque cortou no meio a sua placa de 100 mil inscritos? Pois então, na época, isso foi uma grande polêmica. E eu, na época, não conseguia entender por que aquilo era tão polêmico. Eu ficava pensando, tipo, mano, a placa é dele, ele ganhou a placa, ele faz o que ele quiser com ela, né? Qual que é o problema? O cara cortou a placa no meio. Porque eu tava pensando e analisando de forma muito objetiva. Eu tava pensando naquela questão quase libertária de, mano, cada um tem a sua propriedade e faz o que bem entender com ela. Se você quer comprar um negócio simplesmente para quebrar depois, você pode. Você foi lá, comprou, você ofereceu o seu dinheiro, tudo de forma limpa e justa, você agora pegou aquele objeto para si, você tornou ele a sua propriedade, você faz o que você quiser com ele. E se você ganhar um presente também, no momento que você ganhou, ele é seu, você faz o que você quiser. É muito
tosco e ofensivo você quebrar um presente, você não cuidar de um presente que você recebeu, óbvio. Obviamente não vai pegar bem, mas para uma polêmica daquele tamanho, pois é, só que eu tava desconsiderando justamente a questão simbólica, que é basicamente o que muita gente tá fazendo nessa questão do Superman. Desconsiderando a questão simbólica. Por que as pessoas se incomodaram tanto? Porque ele não estava simplesmente cortando ao meio um objeto qualquer. Aquela placa de prata que ele ganhou por atingir um número X de inscritos no YouTube possuía todo um valor simbólico por trás, que fez com que as pessoas se indignassem. Então tinha um sentimento por trás daquela ação, que provavelmente ele também nem considerou, né? Ele achou que estava só cortando um objeto ao meio, mas não. Era como se ele estivesse sendo um ingrato, como se ele estivesse jogando fora todos os seus inscritos, sabe? Como se aquilo não tivesse mais nenhum valor, porque aquela placa representava alguma coisa e ele estava maculando essa representatividade, olha só, né? Usando a palavra em um outro contexto. E a gente está falando aqui de placa de inscritos do YouTube. Tem questões que a gente leva mais a sério ainda todo o aspecto simbólico. Por exemplo, quando alguém pega uma camisa de um time de futebol e usa como um esfregão, ou queima. Cara, você pode pensar, putz, é só uma camisa, é só um tecido, um amontoado de linhas. Não é. Não é, porque existe um símbolo por trás dessa camisa. Ela representa alguma coisa. E a ação de queimar essa camisa ou de usá-la como um pano de chão também representa alguma coisa. Ou seja, a revolta que as pessoas vão ter se você pegar essa camisa de futebol e queimar ou fizer sabe-se lá o que com ela, não vai ser porque você simplesmente está destruindo uma camiseta. Não, vai ser pelo símbolo. E a gente pode aprofundar ainda mais e começar a falar sobre religião, porque existem muitos símbolos religiosos que é uma verdadeira heresia se você profaná-los. Por que um cristão vai ficar tão revoltado se você utilizar um crucifixo para fazer qualquer coisa bizarra, absurda, em um protesto que seja, como as feministas adoram pegar um crucifixo e fazer todo tipo de coisa com ele, né? É só uma escultura? É só um pedaço de metal, de pedra, de madeira? Não, não é. É um símbolo. E não pense que apenas conservadores se importam com questões simbólicas, porque se você pegar o símbolo de uma religião de matriz africana e profaná-lo, você vai gerar revolta em todos os seguidores dessa religião também. Se você pegar orixás, sei lá, Exu, e retratá-los como se fossem pessoas brancas, você já vai estar, na visão dessas pessoas, profanando esses símbolos. Se você desrespeitar uma macumba, sei lá, tratar de forma pejorativa, de forma ofensiva, você com certeza vai revoltar pessoas que seguem as religiões ali que fazem macumba. Sei lá, não sou um grande conhecedor, mas estou só tentando exemplificar para que vocês entendam que não são só cristãos e conservadores nesse sentido que se importam com simbolismos. Se eu pegar o Che Guevara, por exemplo, e colocar nele um uniforme de nazista, vocês acham que a esquerda vai achar isso super de boa? Vocês acham que eles não vão se importar? Vocês acham que eles não vão sentir como se um símbolo estivesse sendo maculado? Então, essa é a grande questão aqui. O filho do Superman, sendo um herdeiro direto do Superman e tomando para si o título de Superman, não é realmente um personagem novo, beleza? Porque o Superman não é só o Clark Kent, ele é também o símbolo, ele é o Superman. Então, ainda que seja um herdeiro, que vai ter um aspecto visual muito parecido, que no caso vai ter até um nome próximo ao do pai, porque vai ter no mínimo o sobrenome, né? E vai usar ali também um uniforme muito parecido e vai levar o nome, o título do pai como super-herói adiante. Mano, tudo isso são questões simbólicas e o Superman, como eu falei antes, é um dos maiores símbolos, é por isso que gerou toda essa revolta. Não é porque simplesmente pegaram um personagem de quadrinhos qualquer, não. É porque mexeram em um símbolo que possui uma relevância muito grande. Não é a primeira vez que fazem isso, é claro, existem outras versões do Superman. Tem o Superman comunista, inclusive foi um outro argumento que utilizaram. Poxa, pode ter até Superman comunista, mas não pode ter Superman bissexual. O Superman comunista, para começo de conversa, ele é uma crítica ao comunismo. Mas ainda assim, é uma comparação meio besta, porque aquilo era uma história alternativa para mostrar uma realidade alternativa e não tinha em nenhum momento a pretensão de fazer com que aquele Superman se tornasse o novo Superman, que assumisse o lugar, o posto do Superman original. Nenhuma das outras versões do Superman teve essa pretensão. Mesmo se você considerar que, sei lá, a Supergirl seria a versão feminina do personagem. Fizeram também um Superman negro, né?
Também acho que não teve tanta polêmica em cima dessa criação. Só que mudar a sexualidade, por mais bobo que possa parecer, costuma ter um impacto maior, eu acho, no imaginário popular. E aqui a gente pode cagar regra para umas outras direções. Muita gente vê o super-homem como se fosse, sei lá, um homem no auge de todas as suas qualidades e características. Então, quando você pensa em um homem, é normal que você vai pensar primeiro nele heterossexual, porque é mais de 90% dos homens. Mas na verdade você costuma nem dar muita importância para isso, né? Mas além disso, o Superman também carregava consigo muitos valores conservadores, ele é cristão. Muitas pessoas falam inclusive que a origem do Superman possui várias inspirações bíblicas, né? Você tem os pais dele que têm as mesmas iniciais de Maria e José, que é Marta e Jonathan. Tem também algumas conexões com a história de Moisés. Enfim, eu não tenho certeza se realmente os criadores estavam pensando nessas inspirações bíblicas. Tem várias semelhanças, várias coisas que indicam que sim. Mas fato é que Superman já foi representado como um cristão e por ser um personagem muito clássico e carregar valores dos americanos aí, lá dos anos 30, dos anos 40, e, enfim, de todas as outras gerações anteriores, é claro que ele vai carregar muitos valores conservadores. Por isso, mexer no Superman era tão importante pra galera que quer emplacar uma nova ideologia, né? Que vai mexendo em todos os personagens, os principais personagens da cultura pop, porque sabem que eles possuem um poder de doutrinação muito forte, por assim dizer. Cara, quantas vezes você já não viu, talvez você pense isso, que desenhos formaram quem eu sou hoje, sabe? Tipo, eu assistia tal anime que me passou determinadas lições que eu carrego comigo até hoje, me passaram valores que me inspiraram. Então, é normal que a gente se inspire nesses personagens. E essa inspiração, ela pode ser usada para passar valores morais positivos, né? Valores conservadores. Por exemplo, o He-Man sempre tinha aquelas pequenas dicas que ele passava ao final dos episódios, que eram bons ensinamentos para as crianças, né? Coisas como olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, sei lá. E agora muitos desses personagens são utilizados para vender uma agenda política ideológica, mesmo que não seja de forma direta. E querendo ou não, a gente sabe que não é só pela representatividade, para não dizer que não é pela representatividade. Que eles não estão pensando num primeiro momento em fazer com que as minorias possam se ver representadas na tela. Não. É toda a questão política e ideológica por trás desses atos. Eu já falei aqui em outro vídeo, naquele sobre as polêmicas de God of War, que ultimamente eu só me importo quando eu me importo, por mais bobo que pareça. Eu já não tô mais ligando muito quando mudam personagens que eu não acompanho realmente. Eu gosto do Superman? Gosto. Eu cresci assistindo os filmes do Superman, assistindo Liga da Justiça. É um personagem que me marcou muito, de certa forma, também me passou valores. Eu tenho uma admiração pelo Superman, mas eu não acompanho ele tão de perto assim, especialmente nos quadrinhos. Então a verdade é que eu não tô me importando muito que agora o Superman tem um filho bissexual que vai acabar ocupando o lugar dele nos quadrinhos, porque eu não vou ler nada disso e eu já não estava lendo antes mesmo. Mas eu estou fazendo esse vídeo para explicar que eu entendo por que teve tanta polêmica em cima desse filho bissexual do Superman e por que tantas pessoas se importaram com isso, mesmo sem acompanhar o personagem nos quadrinhos. Elas se importaram porque, mesmo que de forma inconsciente, elas perceberam, elas sentiram que um símbolo estava sendo maculado ali. Mas como assim? O Superman não pode simbolizar tudo que ele simboliza sendo bissexual? Cara, em tese ele até pode. Por mais que, né, ele tenha ali os seus valores cristãos e muitos discordem de que seja possível um cristão ser bissexual sem que tenha nenhum problema nisso. Você tem muitas vertentes do cristianismo, algumas aceitam isso mais de boas, outras não. Mas eu também acho que no fundo as pessoas entendem que existe toda uma politicagem por trás disso. Então elas sabem que é um ato político, que pegaram esse símbolo e deturparam ele para vender uma ideologia, que é o que mais tem acontecido nas HQs, nas histórias dos personagens americanos nos últimos anos. Não à toa os mangás têm feito muito mais sucesso, inclusive vai ter vídeo aqui no canal também falando especificamente sobre isso. Mas em geral acredito que esses foram os motivos que fizeram com que essa polêmica aí do Superman se estendesse por bem mais tempo e fosse muito maior do que outras polêmicas envolvendo outros personagens. Então todo mundo que se incomodou com essa mudança
né? Que eu ainda vejo como uma mudança, porque assim, oferecendo mais um argumento aqui, né, do porquê o filho do Superman com o título de Superman não é realmente um personagem novo como algumas pessoas sugerem. Alguns títulos de super-herói até funcionam melhor nessa passagem de bastão, por exemplo, Lanterna Verde, né? Você pode ter todo tipo de Lanterna Verde porque é como se fosse uma tropa policial interespacial. Então faz todo sentido que você tenha vários personagens diferentes, com características totalmente diferentes, utilizando o título de Lanterna Verde. Mas outros personagens, como o Superman ou até mesmo como o Batman, eles são tão marcados por suas identidades, tanto de herói quanto de humano, que é difícil você convencer as pessoas de que agora o Batman não é mais o Bruce Wayne. O Batman tem aí os seus Robins e você consegue tranquilamente passar o bastão de um Robin pro outro, porque é um personagem menos emblemático e porque isso já foi feito desde o começo ali, né, que os Robins apareceram. Mas dificilmente você consegue colocar outra pessoa com o manto do morcego sem que isso fique no mínimo estranho. E isso já aconteceu, eu sei que já aconteceu. Mas é sempre por um período curto e depois o Bruce Wayne volta a ser o Batman. Então também não funciona muito bem essa passagem de bastão de título de Superman, porque o Superman é o Clark Kent. Para vocês verem como no fundo essa ideia realmente é meio idiota e a gente só tá se acostumando com ela um pouco, pega um anime para pensar nesse mesmo caso, assim. Pega Dragon Ball e pensa que, ao invés de transformar o Goku em gay, decidiram que o Goten vai ser gay e ele vai assumir o lugar do Goku. Simples assim, porque ele tem já uma aparência muito próxima com a do Goku, né? Ele é muito parecido. Então pensa num Goten ficando aí adulto, tendo a mesma aparência do Goku, e por algum motivo o Goku vai sair de cena, porque ele morreu, porque ele se aposentou, porque ele cansou das batalhas. E agora o novo personagem, o novo protagonista de Dragon Ball vai ser o Goten. E inclusive ele vai começar a usar o nome de Goku, porque ele quer honrar o pai dele. E ele é gay. Ah, mas não mudaram a sexualidade do Goku. É o Goten. E a gente não tinha visto ainda qual era a sexualidade dele. Por que ele não pode ser gay? A gente não viu ele ainda em nenhum relacionamento. Então poderia ser, mudamos a sexualidade de um personagem novo, não do Goku. A gente só colocou ele para ocupar o lugar do Goku e ocupar o posto de protagonista de Dragon Ball, mas é outro personagem. Vocês acham que as pessoas não iam perceber o quão idiota isso é, como realmente é só lacração, como é pura politicagem? Você acha que os fãs não iam se incomodar com uma decisão como essa? Ah, Wagner, mas Goku é o nome dele, não é um título. Tá, Thor é o nome do Thor, mas deram o nome de Thor pra Jane Foster. Então já fizeram coisas ridículas desse nível nos quadrinhos e a gente começou a se acostumar. Mas é óbvio que isso não é natural, que isso vai incomodar os fãs, e não porque eles simplesmente não gostam dessa representatividade, porque eles não suportam que esses personagens sequer existam. Não, é porque eles se incomodam com o símbolo sendo deturpado. Existem personagens gays em Dragon Ball, ou que pelo menos ao que tudo indica são gays, e ninguém nunca se importou com isso, mas é óbvio que se fizessem o que eu exemplifiquei antes, né? Se pegassem o Goten para transformar em gay e ocupar o lugar do Goku, é óbvio que isso geraria uma grande revolta por parte dos fãs. E foi basicamente o que aconteceu aqui com o Superman, então eu acho que é muito idiota você reduzir tudo isso à homofobia. Não, porque quem se incomodou só pode ser homofóbico, porque olha só, nem é o Clark Kent, é um novo personagem, por que se incomodar com isso? Que absurdo, porque eles não querem mais esses personagens de nenhuma forma, em nenhuma mídia. Cara, tem muito personagem gay, tem cada vez mais personagem gay em tudo quanto é lugar do entretenimento, especialmente aqui do Ocidente. Na verdade, tem muito otaku que acompanha animes há muito tempo e dentro desse universo dos animes existe toda uma categoria gay, que são os yaois. Só que, o que acontece? Qual é a diferença da forma como é feito aqui no Ocidente? Lá eles separam por nichos, por categorias. Então, quem gosta desse tipo de história, quem se interessa por esse tipo de romance entre dois homens, vai lá e lê yaoi. Quem prefere um romance heterossexual mais normal, provavelmente vai se interessar mais pelos shonens, que até podem ter alguns personagens gays, mas com certeza esse não vai ser o foco. Já aqui no Ocidente tudo fica mais bagunçado, inclusive porque muitas vezes um personagem que você acompanhava, que você gostava, do nada decide que virou gay, mesmo depois de anos de história em que ele demonstrava claro interesse por mulheres e apenas por mulheres, porque o que importa é fazer política, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que, de uma forma ou de outra, esses personagens estão aí há muito tempo. Eles não geravam toda essa comoção ao redor da sexualidade deles, mas cada vez mais a gente tem visto essas polêmicas, porque
é algo calculado, planejado, é feito para ser assim. Porque o maior objetivo por trás, como eu falei antes, não é a tal da representatividade, não. É vender uma agenda política e só. E é meio previsível que um personagem gay tenha um apelo junto ao público muito menor do que um personagem heterossexual, porque, cara, a população GLS é, sei lá, menos de 10% do total. E sim, é mais improvável que um homem heterossexual consiga se identificar muito com um personagem, com um protagonista gay, do que com um protagonista hétero. E existem algumas explicações científicas por trás disso, viu? Inclusive, olha só, talvez eu pegue muitos de vocês de surpresa, mas uma das razões pelas quais os homens não se identificam tanto com gays e tendem a não aceitar muito bem essa ideia é justamente por causa da empatia. Ela é a grande culpada. Porque o que é empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Mas não é você se colocar no lugar da outra pessoa tentando ser a outra pessoa. Não. Você analisa a situação ainda com a sua cabeça. Porque senão empatia poderia ser se colocar no lugar do Hitler e tentar pensar como ele pensava para assim compreender e justificar todas as suas ações. Eu sei que tá metendo Hitler no meio da história. Só tô tentando demonstrar que o lance não é simplesmente você se colocar no lugar da pessoa e entender na cabeça dela como tudo aquilo funciona ou como tudo deveria ser. Geralmente a empatia vai nos ajudar a compreender o problema do próximo, porque a gente vai se colocar naquela situação e vai conseguir perceber que aquela situação é incômoda, porque se fosse com a gente, provavelmente estaríamos incomodados. Mas acontece que, no caso de um heterossexual, se colocar no lugar de um homossexual costuma não ser uma experiência positiva. Então ele se coloca no lugar do homossexual e ele se sente desconfortável com aquilo, porque ele não queria está vivendo aquilo, ele não se sente realmente atraído pelas mesmas coisas. Então assim, você até pode gostar de personagens gays, você pode gostar inclusive do romance deles, mas dificilmente você vai se identificar muito com o personagem, você vai se ver na pele daquele personagem, porque você não vai querer ter essa conexão. E para um protagonista isso acaba sendo meio prejudicial, porque você não vai realmente se colocar no lugar daquele protagonista. E quando você fizer isso, sendo ele gay, talvez gere uma situação meio incômoda. Portanto, é claro que um personagem LGBT vai ter um apelo com um público muito menor do que um personagem heterossexual. Por causa de você estar pensando, não, mas eles precisam pegar esses grandes símbolos mesmo, porque só assim a gente vai ter os maiores personagens podendo representar essas pessoas, porque se for criar um personagem realmente novo, como aquele Estrela Polar que você falou, ninguém vai nem saber quem ele é. Bom, hoje em dia você pode, fazer um filme desse personagem e ele já vai ganhar um público aí muito maior. O personagem não precisa ser extremamente conhecido porque a ferramenta e cinema ajudou a elevar personagens antes desconhecidos ao patamar de aclamados pelo grande público, como exemplo aí os Guardiões da Galáxia. Ou seja, provavelmente seria muito mais positivo para a comunidade GLS se você fizesse um filme de um desses personagens que poucas pessoas conhecem e fizesse com que eles alcançassem aí um grande público, do que criar toda essa polêmica ao redor da temática, mudando a sexualidade de um personagem clássico. Mas já me estendi demais nesse assunto, é que tem muitas coisas que a gente poderia comentar, é realmente muito mais profundo e complexo do que parece. Mas por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com todo mundo. Mano, o vídeo já tá gigante, não vou nem pedir muita coisa mais, vocês já sabem o que fazer aí pra me ajudar, né? Então se você gostou, por favor, me dá essa força, obrigado pela sua audiência, agora eu vou indo, vou até mais, fui! Quem quer liberdade quando pode ser igual é o fim do